Olá, queridos amigos! Hoje quero gravar um vídeo que vai esclarecer alguns pontos, aqueles que muitas pessoas não entendem. Isso será útil para quem me vê pela primeira vez hoje. Vou falar sobre as negociações de paz que supostamente estão acontecendo ativamente agora e sobre onde isso deve levar. Percebo que 90% das pessoas, pelos comentários nas redes sociais, não só nas minhas páginas, não entendem como tudo isso funcionará e agem de forma ingênua. Não porque as pessoas sejam más ou burras, mas porque todos estão viciados em uma agulha informativa. Veja, acabou de ser anunciado que em breve haverá uma nova rodada de negociações em Istambul entre a Ucrânia e a Rússia. Está planejado para os últimos dias. Vamos colocar assim, a última semana de junho, ou seja, ainda faltam mais de 3 semanas, vamos considerar que sejam 3 semanas. Quero dizer logo de cara que há uma grande probabilidade de que essa rodada específica de negociações simplesmente não aconteça. Mas mesmo que aconteça, não quero que vocês tenham expectativas falsas sobre isso. E direcionar vocês para aqueles pontos onde realmente vale a pena esperar por alguma mudança e por um progresso real para o fim desta guerra. Vamos, para começar, nos basear no memorando que foi preparado e entregue por ambas as partes. Existem 2 detalhes que não permitirão que essa paz seja alcançada no formato declarado. O que ocorre agora é só uma simulação diplomática. Você vai perguntar, quais são esses 2 pontos? Primeiro, Putin não vai assinar nada com Zelensky, porque Putin não considera Zelensky um sujeito. Putin quer, de fato, enfatizo, de fato, assinar um acordo com os Estados Unidos da América. Como isso vai ser de júri, nós ainda vamos discutir separadamente. E no memorando que o lado russo entregou, há um ponto. Tudo é realizável, exceto um ponto, esse de retirar suas tropas, liberar para nós Zaporizhzhia, parte da região de Zaporizhzhia e parte de Kherson. Porque colocamos isso na Constituição, então isso não pode ser cumprido. Nem por causa de Zelensky, nenhum presidente da Ucrânia aceitaria isso. E aqui tudo está claro, nem há o que discutir. O ponto sobre por que Putin não vai assinar com Zelensky. Esse ponto pode ser reconsiderado. De que forma? Eu vou te dizer, marcar eleições na Ucrânia e dizer, aqui estão nossas eleições, vamos fazer uma trégua de 30 dias para que possamos realizá-las em paz. E aconteceu a posse do novo presidente. E claro, como você entende, com o novo presidente, que será realmente legitimado pelo povo, a conversa será completamente diferente, o Trump vai se comportar de outra maneira. Você dirá, sonhador, isso é impossível. Sim, é impossível. Sabe por quê? Porque Zelensky não pretende entregar o poder, Zelensky não pretende transferir o poder. E hoje é exatamente por isso que todo o país está como refém do presidente e de toda essa situação. Há uma saída, explico no final do vídeo. Olha, imaginem isso, especialmente para as pessoas novas. Estou explicando. Imaginem que foi feito um cessar-fogo ou até mesmo a paz. Podem chamar pela linha de demarcação atual. Por que o Putin faria isso? Continua o reforço e estão transformando a Ucrânia em uma anti-Rússia, mas não no sentido de que somos realmente anti-Rússia. Devemos agir de forma oposta à Rússia, observando o que ocorre lá e fazendo tudo diferente, transformando-nos em uma anti-Rússia. Como se fosse para isolar a Rússia, mas quem serão vocês aí? Uma ditadura, regime autoritário ou só uma Rússia 2.0 sob a bandeira da Ucrânia e outro ditador com outro nome? Isso já é uma questão secundária para aqueles arquitetos desse formato. Do lado da Ucrânia, se o mundo ficou assim, mas as pessoas continuam brigando entre si por causa da língua, por causa da religião. Como eu já disse, continua esse tipo de incitação. Então, para que foi tudo isso? Se está claro que o problema não foi resolvido, que a ferida continua aberta, então esperem uma nova guerra. Eu nem falo do lado do Putin. Por que ele terminaria a guerra assim, se aquilo que ele chama de problema não foi resolvido dessa forma? Então, estamos em um beco sem saída total. Para saber como resolver e qual será a conclusão, basta observar. Não sei quando isso será oficializado e assinado. Eu estou contando para vocês a solução dos problemas, porque vocês estão assistindo agora. Milhares de especialistas, cientistas políticos e políticos dizem: vamos devolver alguns territórios por meio diplomático. Como exatamente você vai devolver territórios diplomaticamente? Vocês não terão resposta, nem saberão como sair desse beco sem saída.
Eu enfatizo mais uma vez, nas minhas falas eu não parto do que eu gostaria. Na verdade, eu não gostaria de nada disso. Vocês que gostariam. Nas nossas fantasias, o que a gente quer, eu estou discutindo a amarga verdade da realidade de hoje. Então, ao assunto, a Ucrânia vai mudar sua estrutura para um sistema federativo de fato, que será híbrido, com zonas autônomas. Para quem não está familiarizado com o que estou falando, eu expliquei isso em detalhes em uma das transmissões. Isso pode ser encontrado pelos marcadores de tempo. A Itália vive bem com autonomia. Já na Espanha, apesar de não haver federalização de jure, é assim que o sistema funciona na prática. Para facilitar para você, existe a palavra descentralização total. E algumas regiões que agora estão sob controle de Putin podem voltar para nós como autonomias e já fazer parte de uma Ucrânia federativa. Essa é a única saída da situação que vai satisfazer o Kremlin e que vai resolver nossos problemas. Qual é o nosso problema interno? É que um grupo de pessoas, uma certa categoria de pessoas, quer transformar a Ucrânia em uma grande trincheira. Como viram no meu canal do Telegram, aquele vídeo horrível mostra crianças forçadas a cantar uma música. Esse tipo de lavagem cerebral nos faz acreditar que pegaremos mísseis com as mãos, o que pode causar uma nova guerra. E o desejo de tornar todos iguais. Aquilo que eu já disse, falar uma só língua, ter uma só religião, ter as mesmas opiniões. Só que, se você sai um pouco dos limites da propaganda, dessas tendências ditatoriais e da pauta propagandista ditatorial, você já vira inimigo, russo, tudo é tirado, expulso, morto, preso, tudo de ruim acontece com você. Quem não está conosco é contra nós. Isso faz sentido, isso corresponde à ideologia supostamente declarada, à ideologia e ao rumo para o Ocidente? Não, isso é impossível no Ocidente. Apesar dos problemas, na União Europeia hoje não é permitido discriminar ninguém. E lá existe a Carta Europeia das Línguas, que exclui tudo isso desde o início. Lá isso não pode ser um problema. Por que ninguém propõe isso hoje? A América conhece bem a Ucrânia, mas não sente tão bem a situação, embora já tenham reconhecido que a Ucrânia é um país muito complicado. E eu sempre digo a vocês, a Ucrânia é um país muito complicado. Temos uma situação muito difícil. Não existe solução simples aqui. Essas histórias são contos de fadas e um escritório de soluções fáceis não é possível. Zelensky nunca proporia algo assim ao presidente Trump. Isso é o primeiro ponto. Por quê? Porque, é claro, com isso o futuro político dele estaria acabado. Esse dispositivo será operado por uma pessoa completamente nova. Vou te dizer, na verdade, um pouco sobre outra coisa. Serão 3 etapas. A primeira é o memorando técnico, depois vem o estabelecimento de uma paz completa e, em seguida, a assinatura de documentos que, na essência, vão confirmar algumas mudanças no mapa político da Europa. Não precisa gritar comigo nos comentários, não fui eu quem destruiu ou traiu a Ucrânia, foram outras pessoas. Vocês já conhecem os sobrenomes. Outro ponto são as eleições. Zelensky muito menos vai concordar com isso, porque com o que ele vai concorrer nessas eleições se elas forem anunciadas agora? Em todas as frentes, tudo está ruim. Sim, essa operação sobre a destruição da aviação estratégica da Rússia, nisso ele pode tentar se apoiar, mas isso só dá um efeito temporário, danificar um pouco a defesa do apoio da ponte da Crimeia e fazer propaganda disso por 3 dias. Mas nisso eles conseguem criar popularidade e promover certos sobrenomes já visando a política. Eu fico calado sobre esse circo, embora na verdade não fique. Publiquei no Telegram que Zelensky preparou e liderou pessoalmente essa operação sobre a aviação russa por 1 ano. Você acredita nisso? Bem, você pode acreditar nisso. Então você tem problemas. Se você disser agora que isso é federalização, isso é separatismo. Não, sou eu que proponho isso para preservar a Ucrânia e não para destruí-la. E a federalização não leva à destruição. Fato, nós perdemos 30% dos territórios com o sistema unitário. Esse fato desfaz todas as hipóteses de quem não entende bem o que estou falando. Por isso, como já disse, vendo todas essas novas negociações, rodadas de negociações, os lados não chegarão a lugar nenhum. Porque há 2 condições impossíveis de cumprir, como já mencionei.
O restante pode ser discutido lá, incluindo a troca de prisioneiros, o que é importante. No entanto, não é esse o foco da equipe do Trump ou do Erdogan. Globalmente, não vamos avançar em nada. O que vai acontecer a seguir, qual é a saída para essa situação? Acredito que quem assistiu ao vídeo até aqui espera uma resposta. Aliás, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe um like e comente no final o que você acha sobre isso. Qual é a solução? A solução, só não desanime, é preciso esperar um pouco, cerca de 3 meses. Por quê? Porque precisa acontecer um colapso de confiança, mas um colapso de verdade. Já vamos voltar a isso, um colapso da confiança da sociedade nesse regime. Depois disso, nossos aliados dos Estados Unidos da América, talvez outros, poderão aproveitar essa situação e influenciar para que tudo avance, sem um verdadeiro colapso de confiança. Um verdadeiro colapso de confiança é quando a grande maioria dos habitantes da Ucrânia, ou, digamos, cidadãos ucranianos, mesmo aqueles que estão no exterior, reconhecem para si mesmos e externamente que estamos em um beco sem saída. O governante da Ucrânia não vai chegar a lugar algum, pois não sabe para onde vai. Ele nos colocou em uma situação terrível, da qual nesse formato não há saída. Eu já provei isso para vocês e simplesmente precisamos admitir isso. Agora, muitas pessoas já admitiram isso, mas muitas ainda não são o suficiente. O sinal para vocês será quando os hamsters de óculos verdes, sempre felizes, disserem que tudo está ótimo, colorido e poderoso. Eles devem gritar: "Fomos enganados!" Isso vai acontecer depois de certos eventos que vão ocorrer, de acordo com meus cálculos, no final de agosto ou no outono, no começo do outono, na primeira metade do outono. Vocês verão todos esses sinais. Se não conseguir identificar, inscreva-se no meu Telegram ou aqui no YouTube para acompanhar quando os processos começarem. Reforço que não estou convocando ninguém para ação física. Vocês não precisam agir. Simplesmente deve acontecer um colapso de confiança, e então entrarão em ação as forças que agora estão nos ajudando nessa situação e, em princípio, organizam todas essas negociações. Vocês precisam simplesmente entender que até mesmo essa imitação de democracia, nem ela existiria sem o Trump, em primeiro lugar. E claro, o Erdogan também faz muito. Ou seja, os dois lados não conseguem chegar a um acordo sobre isso. Simplesmente, muitos já consideram essas negociações como algo natural. Sim, não, foi feito um trabalho enorme, que claro, simplesmente vai acabar indo para o vazio, desperdiçado. É assim que as coisas são. E não há outra opção, ou seja, simplesmente não existe outra opção. Se uma pessoa mantém o país inteiro como refém, todos os habitantes, todos os cidadãos, condenando-os a se afogarem em sangue, transformando a Ucrânia em uma grande trincheira, tirando o futuro. Bem, a história vai lidar com isso, a história vai lidar com essa pessoa e com a situação, porque não tem outro jeito, e ele nega isso, e ele não quer aceitar. Mas isso não pode durar para sempre, concorda? Estamos chegando a esse ponto de ebulição. Muitos vão descobrir a verdade sobre aquelas questões com as quais agora estão ganhando dinheiro, fazendo propaganda, enganando você e o mundo inteiro. Muita sujeira, e vocês verão como todos doamos, alguns morrem na linha de frente, perdem a saúde, enquanto outros prosperam e basicamente destroem a nossa Ucrânia. É isso aí, aguardo os seus comentários, escrevam e por fim, por favor, ouçam mais uma vez. Já publiquei antes, discurso de Vyacheslav Chernovol, que já propunha a federalização. Se isso tivesse acontecido, hoje não teríamos essa situação que temos agora. Porque na Ucrânia vivem pessoas diferentes, e todos eles são ucranianos, e não é preciso dividir ninguém, separar por critério geográfico ou qualquer outro. Já faz tempo que foi inventado como essa questão é resolvida? Aliás, a lista de países federativos bem-sucedidos, e todos os países federativos são bem-sucedidos, 99%, eu também mencionei recentemente na live, então agora a bola está com vocês. Propus uma estrutura federativa para a Ucrânia, mas meus oponentes não entenderam. Comparam com a Iugoslávia, onde a federação era formada por diferentes estados nacionais, com a União Soviética, também chamada de federação, entre outros exemplos. Por isso, no meu programa não falo mais de estrutura federativa, mas sim de forte autogestão regional e agrária. E afirmo sempre que isso só pode acontecer em um futuro distante, não agora.
Não são 25 regiões, mas 12 ou 13 territórios. Sim, exatamente. Não foram formados como estados, ou seja, não têm direito de sair ou entrar em nenhum lugar e não foram criados com princípios nacionais. Assim como temos 25 regiões, haverá 12 terras nesse território. Como eram os sovnarcoses aqui? Vocês talvez se lembrem. Na época do Khrushchev, os sovnarcoses foram muito úteis, uma das melhores reorganizações dele. Porque era possível fazer isso nesse território. E ainda, tendo mais direitos locais, era possível realizar mais oportunidades, principalmente econômicas. Agora, 3 regiões da Galícia se unem em assembleia. Isso não é separatismo político, defendemos uma Ucrânia unida e um único Estado ucraniano. Mas imediatamente conseguimos a oportunidade de realizar uma série de projetos econômicos que uma região separada não conseguiria realizar. É isso que quero dizer sobre a futura mudança da estrutura administrativa. Antes existiam as províncias, certo? Quando Sumi foi criada, em 1939, Stalin separou e juntou partes de Chernihiv, Poltava, Slobozhanskina e Kharkiv para formar uma nova região. Porque era preciso colocar mais chefes, porque cada pessoa precisava estar sob mais controle, criar mais departamentos e assim por diante. É exatamente disso que estamos falando.